Você já se viu perdida com o seu negócio sem saber o que fazer para que ele melhore? Tem algo que você pode fazer para mudar o jogo: arrumar a casa. Mas o que seria isso? A organização do seu negócio é essencial para que você consiga visualizar quais caminhos seguir, ter consciência de onde você está e facilitar seu dia a dia. Se tempo é dinheiro e a organização pode fazer com que você crie ainda mais tempo, nada mais certo do que dar atenção a isso, não é mesmo? Mas como organizar o seu negócio? Esse é o tema do episódio de hoje. Meu nome é Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas a esse novo episódio. Nesse episódio eu vou explicar um pouquinho para vocês como você pode organizar melhor o seu negócio. O que acontece é que muitas vezes eu e a Jana, a gente fala muito sobre isso aqui, né? Que a gente começa muito pela produção de conteúdo e pelo marketing. Só que aí tem uma hora que a gente vê que a gente precisa mais, a gente precisa ir além. Que o nosso negócio não é só isso, não é só produção de conteúdo. E aí o que fazer nesse momento em que você sabe que você precisa fazer mais coisas, você precisa chegar em outras pessoas, mas você não sabe por onde começar? O que acontece também é que quando a gente vai empreender, a maioria das vezes a gente empreende ou por amor ou por necessidade, né? Mas a gente não tem muita noção do que é esse empreender. A gente não sabe muito na prática como colocar isso, né, na real para que seu negócio realmente dê certo. Então a gente vai muito tateando, né? Muito de olhos fechados mesmo, descobrindo a cada passo o que fazer. Então, nesse episódio, eu quero ajudar vocês a dar um pouquinho, né, dessa luz para que você realmente consiga organizar seu negócio e mudar o jogo por aí. E nesse mudar o jogo, né, que eu falei para vocês na introdução, eu acredito muito que a gente precisa, antes de chegar em novos lugares, a gente precisa arrumar o nosso negócio. Porque às vezes a gente fica procurando muito externamente algo que, se a gente mudar aqui, né, se a gente mudar dentro do nosso negócio, as coisas já vão melhorar muito. Isso é uma coisa que eu tenho feito no Desperta Mulher, inclusive, tenho arrumado a casa e por isso que eu vim trazer para vocês aqui, né, como organizar esse negócio, ferramentas que vão facilitar essa organização para vocês. E aí a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é o Meta Business Suite. Muitas das minhas mentoradas também são empreendedoras e eu percebo o quanto a programação de posts e de outros conteúdos de redes sociais tomam muito tempo, né? Tanto a questão de fazer mesmo, quanto a questão de ter que pensar sobre o conteúdo, enfim. Isso toma muito tempo, um desgaste até que emocional, assim, para fazer isso. Então, uma coisa que eu sempre falo para as minhas mentoradas é o máximo possível, né, quando vocês puderem, tal, conseguir programar esses posts, ou seja, separar um dia da sua semana para fazer os posts da semana inteira. No Meta Business Suite, você consegue tanto programar posts, quanto criar Reels e criar Stories também. Então, você já consegue deixar ali uma programação para que você não fique todos os dias pensando, nossa, o que eu vou postar hoje? Então, isso poupa muito tempo de vocês para vocês poderem focar em outras coisas que talvez sejam mais importantes ainda do que ficar pensando sobre qual post você vai fazer naquele dia. Outra ferramenta bem importante é o Trello. O Trello já é conhecido por muitas pessoas, né? Mas eu gostaria de trazer aqui com um enfoque diferente, né? Justamente para os negócios, que o Trello é muito legal para que você organize as áreas da sua empresa. Então, você pode pegar cada coluna lá e colocar as áreas da empresa. Então, por exemplo, marketing, administração, financeiro, vendas. E aí, em cada coluna, você vai colocando as tarefas que têm a ver com essas áreas. Assim, você vê todas as áreas da sua empresa e aí você consegue fazer um pouquinho, né, de cada por dia, enfim, dependendo da sua organização. E outra coisa que o Trello pode ajudar é a organização de projetos. Então, vamos supor que dentro do seu negócio, você está pensando num projeto para o próximo ano. E esse projeto é grande, você precisa fazer várias coisas dentro desse projeto.
Você pode entrar no Trello, criar um quadro somente para esse projeto e colocar lá todas as ideias, tudo que tem a ver relacionado a isso. E aí também você tem uma visualização melhor quando você for focar somente nesse projeto. Eu fiz isso bastante com o Planner, me ajudou muito a colocar tudo no mesmo lugar, ter essa melhor visualização, tanto que saiu do papel, né? Então o Trello é bem legal assim, nesse momento de organização de ideias mesmo. Outra forma bem interessante de você visualizar os seus projetos é criar mapas mentais. O que seriam mapas mentais? São diagramas em que você coloca todos os seus conhecimentos e ideias ali, para que você olhe e entenda, consiga arrastar e tudo mais, é bem interessante. E esses mapas mentais você pode criar num site que chama MindMaster. Ele tem uma limitação ali na forma gratuita, né? Se eu não me engano, são 3 quadros somente que você pode criar, mas já dá uma ideia, você já consegue usar para algumas coisas. Todos os links que eu tô falando aqui a gente vai colocar na descrição, tá? Para que você consiga acessar depois. Então, para quem é, né, de novo, para quem é uma pessoa muito visual e quer ficar vendo os projetos, ou até tem muita gente que faz uns atendimentos para cliente. Então, por exemplo, você está atendendo um cliente e você não quer se perder no conteúdo, você quer criar tópicos e tal. Você pode usar também esse processo de mapas mentais para ficar mais fácil de você visualizar e de você lembrar desses processos. Uma ferramenta que eu amo e que eu sempre passo para as minhas clientes, tanto as que são empreendedoras quanto as que não são, é o Google Agenda. O Google Agenda ele vai te ajudar muito na organização do seu dia a dia, então tudo que você tem para fazer no dia, mas também ele vai passar mais comprometimento para o seu cliente. Então vamos supor que você marcou uma reunião com o cliente ou com um futuro cliente, e aí você já cria lá no Google Agenda essa reunião, e aí você consegue mandar automaticamente um convite dessa reunião para o cliente. Então o cliente já, nossa, essa pessoa ali é uma pessoa organizada. Então você já traz ali um comprometimento, né, um profissionalismo para essa pessoa. Atualmente se fala muito de usar arquivos, deixar arquivos na nuvem, né? O que seria isso? Normalmente, antigamente a gente deixava muito no notebook, no computador, hoje a gente deixa muito no celular. E aí o que acontece? Se dá algum BO, né, tanto no seu celular quanto no seu notebook, você perde aqueles arquivos. Então o ideal é que você organize todos esses arquivos na nuvem, ou seja, né, na internet. Então o que eu indico aqui é o Google Drive. Então você entra lá no Google Drive e já organiza todos os seus arquivos lá dentro. Num primeiro momento, isso vai parecer que, putz, coisa chata, vai dar trabalho e tudo mais, mas pensa que a qualquer momento o seu notebook pode parar, o seu celular pode parar. E outra coisa, se você usa muitos dispositivos, pode ser que na hora de você achar alguma coisa, você não ache e aí gaste ainda mais tempo. Então, você deixando tudo no Google Drive, em qualquer lugar que você estiver, que tenha internet, que você saiba o login da sua conta, obviamente, você consegue ver ali os arquivos de maneira muito fácil, abrir, editar, enfim, tudo que você precisar. Muitas pessoas usam Excel e Word para fazer algumas coisas do negócio. Eu uso muito Excel, né? Para fazer planilha financeira, que inclusive eu indico muito vocês fazerem, né? Planilha financeira, de gestão financeira mesmo, para que você entenda para onde está indo o seu negócio. Então, quanto você está recebendo, quanto você está gastando. E quando você for fazer isso, em vez de fazer no Excel do seu computador, você pode fazer na planilha do próprio Google, porque aí já fica também dentro do seu Google Drive. Então, você entra lá no Google Sheets e cria uma planilha, e aí você já cria essa planilha lá dentro, porque também, todo lugar que você tiver, você vai conseguir acessar essa planilha. A ideia é que você não fique dependente de nenhum dispositivo, né? Você pode trocar de celular, você pode trocar de notebook, e você vai ter tudo organizadinho ainda lá dentro do Google Drive. Esse Google Sheets é muito importante para que você coloque essas planilhas e você consiga visualizar de maneira muito fácil também. Isso eu tenho feito muito aqui, né? Como eu falei no começo, eu tenho organizado muito a casa, né? Arrumado as coisas do Desperta Mulher. E aí estão tudo dentro do Google Sheets. Então, minhas planilhas de gestão financeira, tá tudo lá dentro, justamente para que eu consiga ter essa visualização
e qualquer coisa que acontecer, ou se eu estiver na rua, eu consigo visualizar essas informações. O que, inclusive, já me salvou algumas vezes, né? Eu queria saber meu faturamento, por exemplo. Eu consegui abrir no celular essa planilha e eu consegui ver facilmente, tá? E aí eu trouxe para vocês, né, algumas ferramentas de organização, né? Falei da programação de post, falei de como você pode organizar seus projetos, construir mapas mentais, organizar compromisso. Mas tem algo que parece não ser de organização, mas também ajuda, são as plataformas e os bancos digitais. Né? Muitas pessoas hoje usam bancos digitais, mas eu gostaria muito de trazer isso para vocês, porque também é uma forma de organização. Às vezes a gente pensa em organização só de algumas ferramentas, né? A gente pensa, sei lá, no Trello, a gente pensa num planner, a gente pensa numa agenda, mas os bancos digitais são muito importantes para que você organize sua vida financeira, né? Muitos bancos digitais você não paga taxa nenhuma, né? Então você sai ali do pagamento de taxas de bancos maiores, bancões, né? Como dizem, e você cria cria uma conta no banco digital em que você não paga taxa, e isso ajuda muito a sua organização financeira, né? Para que você tenha ali mais caixa para você fazer outras coisas que são mais importantes. Então, quis trazer aqui para vocês, claro que eu não vou falar qual banco exatamente, né? Tem alguns aí no mercado, tem o Inter, o Nubank, o C6 Bank, tem vários, né? E aí você pesquisa certinho para ver qual que se encaixa mais no seu perfil. Muitas pessoas vendem na internet, né? Vendem o seu artesanato, vendem coisas de papelaria, vendem produtos físicos mesmo, né? Agora. E aí, o que acontece? Vende no Instagram, vende no Facebook, vende em vários lugares e não tem uma organização de como essas coisas fluem, né? Como essas coisas são vendidas. O que eu indico aqui para organizar essa parte são plataformas de e-commerce. Atualmente existem muitas plataformas de e-commerce e é como eu falei aqui em relação aos bancos digitais. Vai muito do seu perfil, de quantos clientes você tem, quantos acessos vão ter no seu site, o quanto você tem para investir mensalmente numa plataforma. Mas eu indico sim que você pesquise uma plataforma se você vende produtos físicos. Por quê? Porque aí você começa já a criar o seu nome dentro da sua área. Você pode sim vender na Shopee, vender na Lucete, mas é interessante que vocês tirem esses clientes da Lucete e da Shopee e levem para o seu site. Por quê? Porque aí esses clientes são seus. Então vamos supor que algum dia a Shopee pare. O que você vai fazer? Você vai ficar na mão. Então você já tendo essa plataforma de e-commerce, você consegue ter esses clientes comprando no seu próprio site. E aí dentro dessas plataformas você tem ali uma organização de clientes, então você já tem todos os dados desse cliente, como nome, e-mail, data de aniversário, você consegue fazer ações em cima disso. Então é bem interessante que você pense sim, é muito importante que você pense sim em fazer um site para você, né? Pesquise plataformas de e-commerce para que você consiga fazer esse processo. E por fim, claro, não poderia deixar de falar dos planners, né, gente? Para quem não sabe, eu lancei o primeiro planner do Desperta Mulher, né? Para quem não conhece, @DespertaMulher, é só ver lá no Instagram. E muitas pessoas compram para organizar a vida, né, da pessoa física. Mas você pode sim usar o planner e colocar coisas no seu negócio. Então o planner ele vem muito para te ajudar a organizar as tarefas do dia a dia. Porque quando eu falei do Google Agenda, é interessante que você coloque ali seus compromissos, por exemplo, reunião, coisas que você tem, que tenha horário, sabe? Dia e horário certinho. No caso do planner, você pode colocar as tarefas, tudo que você tem para fazer naquele dia, para que você vá organizando o seu dia a dia e isso facilite a sua vida como empreendedora. Então, eu sei que são muitas coisas que podem sim facilitar o seu dia, mas vá aos poucos. Pegue a listinha aqui que a gente fez, né, dessas ferramentas e vá entendendo como que essas ferramentas podem te ajudar. O mais importante aqui é que você entenda que além da produção de conteúdo, além de postar nas redes sociais,
você tem que deixar a casa arrumada para que novos clientes cheguem, né? Então, você ter uma gestão financeira certinha, você ter uma plataforma de e-commerce para receber esses clientes, porque muitas vezes a gente quer receber clientes, mas a gente não sabe como a gente vai fazer quando esses clientes chegarem. Então, você tem uma plataforma de e-commerce, por exemplo, você estar mais preparada para quando esse cliente chegar. Bom, é isso. Compartilha com a sua amiga empreendedora, aquela amiga que você acredita que vai ter muito sucesso e que precisa sim dessas orientações para crescer ainda mais. Segue aqui o nosso canal e continua nos acompanhando. Beijinhos e até mais!